Então, dando sequência ao nosso estudo sobre o perispírito, estávamos refletindo juntos aqui sobre a função organizadora em combinação com a função individualizadora, que está no nosso vídeo anterior, essa conjugação entre as duas. Quem tiver interesse, acessem lá, por favor, para a gente não retroceder. E dentro da função organizadora, nós estávamos falando sobre o planejamento reencarnatório. E durante esse planejamento reencarnatório, como é que o nosso perispírito é preparado no plano espiritual como forma para modelar, para moldar um corpo novo numa encarnação nova, que é essa que nós estamos nela agora. Então nós hoje somos exatamente o que nós planejamos em termos perispirituais e exatamente o que nós conseguimos construir de arquivo espiritual que está registrado nessa função individualizadora do perispírito, por essa função individualizadora, e o que nós conseguimos armazenar de recursos e de valores para esse arquivo. Valores positivos e negativos, obviamente, porque a gente erra e acerta, ora toma o caminho do bem, ora toma o caminho do mal. Nesse nível que nós nos encontramos, gradativamente nós vamos depurando essa nossa capacidade seletiva e vamos selecionando mais o bem, cada vez mais o bem, que nós estamos aqui para evoluir. Cada reencarnação tem um objetivo preciso, um objetivo específico, que é nos levar a ser melhores, ou seja, nos conduzir a um patamar de evolução, abrir um espaço, uma oportunidade para que a gente cresça, desenvolva, que essa é a vontade de Deus. Deus nos atrai para Ele contínua e permanentemente, principalmente por intermédio da lei de progresso. Nós estamos continuamente sendo atraídos para Deus por essa lei dele, que é a lei de progresso. Quando a gente resiste a essa lei, a gente sofre. A dor nada mais é do que uma consequência à resistência a essa lei. Eu gosto muito de uma imagem, um fio que não rebenta de jeito nenhum, amarrado aqui assim na nossa nuca, e essa lei puxando para frente. Tem hora que a gente não quer acompanhar a lei e empaca. Mas a lei não para, a lei continua puxando. E aí o fio começa a doer, começa a cortar. E vai doendo, 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 até que a gente não resiste mais à dor e resolve dar um passo à frente. Tomando decisões novas, com perspectivas novas, acelerando um pouco mais o passo para que essa linha que não rebenta de jeito nenhum folgue um pouquinho. Como? Sintonizando mais no bem. Isso vai aliviando e melhorando a nossa qualidade de vida. É por isso que Jesus fala: o reino de Deus está dentro de vós. É nesse arquivo aqui. Qualidade de vida espiritual está dentro de nós. Mas nós somos livres para escolher qualidade ou falta de qualidade. E isso tudo vai se manifestar no nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual é exatamente o resultado de nós mesmos, que é o resultado das escolhas que nós andamos fazendo pela vida fora. Que vida? Essa vida pregressa que algumas escolas religiosas não admitem, que acreditam que começa a partir de agora, com um espírito novinho e um corpo físico novinho, cheirando a tinta, que começa tudo a partir daqui. Então essa pré-existência é desconsiderada e essa existência é acreditada, e essa continuidade de existência, a imortalidade da alma também é. Mas tudo a partir daqui, aí Deus perde um pouco o sentido, a congruência, a sua justiça, a sua bondade, porque há muita diversidade de sofrimento, dessa dor aqui. Então Deus é Pai de todos. Então há que haver uma causa aqui. Se a soberana justiça divina e bondade divina não é responsável por isso aqui, porque Deus é justo, mas é bom. Deus é bom, mas é justo. Então há que haver uma responsabilidade pessoal aqui. E essa responsabilidade pessoal, se ela não vem nessa vida, ela há que vir de um outro momento. E aí há que haver uma pré-existência. E essas escolas religiosas que não acreditam na reencarnação, é porque primeiro não acreditam na pré-existência. Quando a razão, a lógica, a coerência divina chegar nessas mentes,
e elas abrirem espaço para que entre a compreensão da pré-existência da alma, naturalmente a necessidade da reencarnação vai surgir e vai começar a acreditar na reencarnação. Então, antes da gente tentar se convencer ou convencer alguém da reencarnação, nós precisamos de ir lá na pré-existência e em Deus. Espera aí, se é daqui para frente, como é que é isso? Como é que é Deus então para você? Então a gente precisa de vir cá e, com jeito, pontuar algumas coisas sobre essa pré-existência aqui, para que a criatura chegue naturalmente sozinha na compreensão da reencarnação como mecanismo de aplicação da justiça divina. Aí sim. E nesse mecanismo de aplicação da justiça divina, nós entramos no perispírito, que é a forma do corpo físico, e que ele tem propriedades que nós já estudamos em vídeos anteriores. Quem tiver interesse pode procurar que... Quantos vídeos nós já fizemos? Já divulgamos 20, em torno dos 20, só sobre esse assunto. É só entrar no YouTube, nesse mesmo canal, e acessar esses vídeos anteriores, que nós estamos discutindo detalhadamente outros assuntos sobre o perispírito. Essa parte que nós estamos vendo aqui agora já é parte final. E essa função organizadora, então, aparece aplicando essa função individualizadora, a organizadora, aplicando a individualizadora, para definir a forma do novo corpo físico. Como é que entra a genética aqui? A genética entra exatamente dentro daquilo que o Mauri perguntou já hoje, de por que às vezes acontece um AVC? É por acaso? Aí há que considerar também a questão do mau uso dessa vida, né? Nós não podemos também focar tudo no espiritual pregresso. Nós precisamos viver o presente. O que eu estou fazendo comigo agora? O que eu ando fazendo com a minha consciência? O que eu ando fazendo com o meu estado de espírito? Como é que eu tenho contribuído para gerar coágulos energéticos no meu perispírito? As causas atuais das nossas aflições. Causas atuais das nossas aflições. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como que eu tenho contribuído para, da mesma forma que eu gero coágulos na minha corrente sanguínea, eu gerar também coágulos fluídicos na minha corrente energética, na função e no funcionamento dos 7 chakras, que têm a responsabilidade de captar, processar e distribuir energia para o corpo. Aí de repente eu vou e entupo provoco um entupimento de um desses. Além da consequência do mau uso nessa vida. Mau uso de alimento, mau uso de drogas, mau uso disso, mau uso daquilo, mau uso de inteligência emocional que a gente às vezes não tem para lidar com a vida. Porque nós nos alicerçamos muito na inteligência intelectual e nos esquecemos de uma segunda, que é a inteligência emocional, e de uma terceira, que é a inteligência espiritual, e ficamos só na intelectual, esquecemos essas outras duas e não desenvolvemos habilidades para lidar com todo o produto dessa inteligência intelectual, que carece de uma habilidade emocional para lidar com muitos episódios, com muitos efeitos dessa inteligência, e que a gente às vezes não tem esse embasamento. E consequência disso é que nós andamos congestionando o nosso campo energético e gerando doenças também em nós. São as doenças psicossomáticas. São as doenças que vêm do psiquismo para o corpo somático. O corpo somático é o corpo físico. Então, aí a gente vai entendendo também que a gente precisa começar a separar. A gente tem que ter essa prudência de separar muito uma coisa da outra. Um AVC pode ter causas espirituais? Pode. Registradas naquele perispírito para acontecer naquele momento? Pode. Agora, pode ter causas também materiais de agora, de mau uso da vida? Também pode. Para a gente só ponderar isso aí, né? Então, essa função organizadora, ela vai atuar nessa ação do perispírito, ou nessa atividade do perispírito, vamos chamar assim, de ser molde do corpo físico.
E como é que entra a genética nisso aí? Então, se há uma correspondência celular, uma a uma, também há uma correspondência dos genes, né? E dentro disso aqui, se a tua mão tiver motivo de escândalo, arranque-a. Se o teu olho tiver motivo de escândalo, arranque, o que nós estudamos no vídeo anterior, como nós estávamos falando, como é que entra a genética nisso aí? Como é que é? Arrancar, tem espíritos que reencarnam completamente sem mãos, que reencarnam só com as mãos recolhidas, e que reencarnam com elas recolhidas e deformadas. A genética aí é um instrumento para ser utilizado nessa aplicação. Então, alguns genes são superativados, outros são adormecidos, para que esses movimentos, para que esse efeito no corpo físico se manifeste. Assim que os cientistas espíritas explicam isso. Então, a genética não é a responsável pelo corpo físico. Ela é um instrumento do perispírito para poder atuar nesse processo de cumprimento da lei divina via perispírito no corpo físico. Deu para entender isso bem? No caso, quando tem na programação que realmente ele vai ficar sem uma mão, ele nasce com as mãos normal. Da programação durante a vida dele, ele vai ficar sem a mão no acidente. E por merecimento, ele fica só sem o dedo. Há uma readequação dessa programação e desse... Como é? É uma aplicação natural do perfil divino na compreensão nossa. Deus é soberanamente justo, mas Ele também é soberanamente bom. E o apóstolo Pedro fala para nós que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E que a justiça divina, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela não é determinante. Determina-se, mas caso nós mudemos o nosso caminho nessa trajetória, isso é perfeitamente amenizável, porque aí já há uma manifestação do amor divino, da bondade divina e da justiça divina, que estabelece uma outra dosimetria da pena. E aí abranda aquela consequência. Por quê? Porque, gente, Deus não castiga ninguém. O que nós hoje estamos aprendendo com o Espiritismo é que nós somos submetidos a determinada circunstância, não é por castigo, é porque é a única linguagem que nós entendemos, é a única língua que nós entendemos, é a única voz que nós entendemos, muitas vezes é a voz da dor, porque todas as outras já foram tentadas conosco em forma de oportunidade e de incentivo. Então Deus, quando permite que isso aconteça, é para que a gente use pedagogicamente esse método para podermos aprender e corrigir e consertar com isso. Quem diz isso para nós é o mesmo Ezequiel, quando fala assim: porque Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se melhore, que ele se desenvolva, que ele viva, e que ele cresça e que ele viva. Ou seja, a proposta divina para nós é para o bem. Se nós necessitamos passar pela dor para chegar no bem, é conosco. Porque necessariamente para chegar no bem, passar pela dor, não. A dor é só um recurso pedagógico, vamos chamar assim, divino, para nos conduzir ao bem. Agora, cessou, amenizou, diminuiu a causa, o efeito também será diminuído, cessado, amenizado. Porque é tudo gravitando em torno da lei de causa e efeito. Então, se a gente se melhora nessa vida, é óbvio que não vem aquele perdão que a gente fala assim: estou livre. Não. Mas as coisas vão amenizando. Por isso é que ele fala assim: aquele que mais tem, mais será dado. Na proporção que a gente vai adquirindo habilidades para lidar com as dificuldades, mais habilidades nós vamos adquirindo, porque naturalmente nós vamos criando um campo íntimo aqui que vai propiciando condições para a gente lidar melhor com as dificuldades, com menos estresse. O que é o estresse, na verdade? Falta de habilidade para lidar com a dificuldade. Porque na mesma mesa, na mesma sala, duas pessoas fazendo o mesmo trabalho,
Uma é extremamente estressada, a outra não. Trabalha cantarolando o dia inteiro, lida com a dificuldade, atende bem, o outro atende turrão. Não é o mesmo trabalho, a mesma coisa, as mesmas normas, o mesmo padrão, não é tudo igual. Por que um é tão estressado e o outro não? Então é falta de habilidade para lidar com aquela dificuldade ou com aquele desafio que está na sua frente. Assim é nós dentro de casa. Assim é a gente na vida, assim é a gente com as pessoas. Aí é que entra todo um investimento divino em nós, nas 3 revelações, com Moisés, com Jesus e com o Espiritismo agora. Todo o investimento de Deus em nós tem investimento de Deus por intermédio de Jesus e de todos os seus trabalhadores, que vem pedagogicamente, didaticamente sendo colocado de acordo com a nossa capacidade de assimilação. Todo investimento tem um objetivo fundamental, que é nos instrumentalizar para exercermos uma melhor relação interpessoal, a começar pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, 3 falam da nossa relação com Deus, 7 falam da nossa relação com o próximo. E a partir daí vem Jesus. Qual que foi a bandeira do Cristo? O amor ao próximo. Faça ao outro, a lei áurea do Cristo, faça ao outro o que gostaria que fosse feito para você. Se você chegar a uma dúvida e falar assim, não estou entendendo, o que eu devo fazer? Ponha-se no lugar do outro. O que você vai fazer com ele? Se fosse com você ia gostar? Não. Então não faça, porque ele também não vai gostar. Então aí as coisas vêm sendo gradativas para nós, na proporção que a gente vai tendo capacidade de entender, e hoje nós chegamos nisso aqui, né? nesse tipo de estudo, de aprofundar um pouco mais, porque há momentos em que Jesus não pôde falar para nós de tudo, inclusive no Sermão do Cenáculo ele fala isso, e que não tinha muita coisa para nos dizer, mas nós ainda não iríamos compreender, mas que ele ia rogar ao Pai, ia ser mandado um outro Consolador, e o Consolador está chegando, o Consolador do entendimento, o Consolador que vem encher o nosso coração de esperança, à luz de uma compreensão nova, que é esse momento que nós estamos agora. Mas nós já saímos da infantilidade espiritual que nós estávamos na época de Moisés. Agora nós já estamos mais madurinhos, agora nós já saímos do pré-primário, já passamos pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, alguns já estão até na faculdade, então já tem condições de receber ensino mais significativo, que é o que o Espiritismo está trazendo para nós. Talvez daí a grande dificuldade que alguns têm de compreender os 15 princípios fundamentais, exatamente porque mentalmente ainda estão no ensino fundamental, ou no pré-primário, sei lá. Mas não é à toa que nós estamos acessando esse nível de conhecimento. É porque a gente já tem condições de assimilá-lo. Então, precisamos tomar consciência disso. E de agradecer e dar valor também. Porque muitas vezes a gente passa pelo conhecimento espírita e passa só. Só passa, em brancas nuvens. É preciso que ele faça a diferença em nossas vidas. É preciso que a gente se engaje nele. É preciso que a gente abrace-o, se interesse por ele, pense nele, viva esse ensinamento, comece a meditar nesse ensinamento, comece a trazer para as nossas atividades cotidianas, porque o Evangelho é para o cotidiano, o Evangelho não é lá para os planos maiores da vida, para as coisas maiores que a gente faz na vida, não, é para o nosso cotidiano ali. O Evangelho é para como é que a gente trata de uma planta, de um bicho, como é que a gente lava o prato, com que energia nós lavamos o nosso prato, quanto de água nós gastamos para lavar um prato. Isso é Evangelho, gente. Na hora que a gente chegava a torneira, gasta 3 litros d'água para lavar um prato. Não é permitido isso mais para quando a gente toma consciência sobre o que é necessário realmente, sobre essa questão de sustentabilidade, sobre essas questões. Isso tudo é Evangelho. E a gente acha que o Evangelho é para levar a gente ou para o céu, levar a gente para o céu e tirar a gente do inferno. Não, esse céu e esse inferno está dentro de nós. Porque tudo isso cria conflitos que vai afetar nisso aqui, ó. Todos os nossos conflitos internos vêm para esse arquivo aqui e reflete ali, nessa função organizadora. Então ela é fundamentalmente utilizada na reencarnação. Tanto é que nós temos um brasileiro chamado Hernani
Hernani não, gente. Guimarães Andrade, como é que é o primeiro nome dele? Hernani mesmo, Hernani Guimarães Andrade, isso mesmo. Hernani Guimarães. Eu confundi com Hermínio de Miranda. Hernani Andrade Guimarães. Ele é um cientista espírita. O que é isso? O espiritismo tem 3 pilares: religião, ciência, filosofia. Religião é lá em cima, Deus é lá em cima, matéria é aqui, ciência é aqui, espírito é aqui, filosofia é aqui, porque filosofar é pensar, e o espírito é o único que pensa da criação divina. Então a trindade é aquele triângulo. Então Hernani Guimarães vem aqui no lado científico e começa a analisar esse sujeito aqui chamado perispírito. E chega na seguinte nomenclatura para ele: MOB. Porque depois de todos os estudos ele chegou a uma conclusão: o perispírito é o modelo organizador biológico. O que é isso? Esse perispírito aqui é o modelo organizador biológico. Biológico, corpo físico. O perispírito está aqui, moldando tudo isso. Como é que o corpo físico é construído? A forma, o molde, o modelo organizador biológico é isso. O que quer dizer isso? O corpo biológico é constituído em função do que define o perispírito. Molécula a molécula, célula a célula. E toda e qualquer alteração na formatação desse corpo físico aqui, antes dela aparecer no corpo físico, ela aparece no corpo espiritual, que é o perispírito. Então, por isso nós já sabemos que já há meios científicos de detectar uma possível doença no corpo físico, que irá acontecer daqui a uns tempos, porque por enquanto ela está localizada aqui. E através de tratamento espiritual, fluidoterápico, vir aqui, curar essa doença aqui, essa causa aqui, para que o efeito aqui não apareça. Isso hoje é detectado em fotografia, photokiller, foto da energia do corpo, pelo dedo mindinho. Então ali os estudiosos conseguem identificar, e eu conheço casos em que foi identificado, tratado, e não aconteceu a doença material. Então, a funcionalidade do perispírito em nossa vida, ela sempre existiu. O perispírito é conhecido, sempre foi conhecido. Desde que o homem existe, existe o perispírito. Só para a gente ter uma noção dessa questão do modelo organizador biológico. Vamos voltar na história. Quem conta isso para nós é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Na evolução do homem vindo do macaco. Nós sabemos que existe essa história, e que ela é verídica, segundo Emmanuel. E segundo a lógica e a razão. Como é que isso aconteceu? Evolutivamente, tudo evolui do átomo ao anjo, segundo Emmanuel. Tudo no universo está em evolução. Aquele halo energético que nós falamos que existe nos 3 reinos inferiores, nós vamos estudar isso mais aprofundadamente na evolução, a partir da segunda semana. Aquele halo energético que existe na pedra, na planta e no animal, aquela energia que a ciência já consegue identificar e até fotografar e mostrar para nós, aquilo vai ganhando forma cada vez mais aproximada, dependendo da evolução do animal, cada vez mais aproximada, até chegar num momento em que aquele princípio inteligente em evolução chega num estágio em que ele não cabe mais no reino animal. Então ele desencarna, e esse halo, isso é Emmanuel que fala para nós no livro A Caminho da Luz, gente.
esse halo energético, que é o MOB, modelo organizador biológico, esse halo energético, já com forma definida, já nos primatas, já com a forma definida, aí esse halo energético é recolhido ao plano espiritual. Vamos repetir? Isso está no livro A Caminho da Luz, é pegar e dar uma lida nele, tá? As mudanças, mutações ou mudanças ou transformações, ele chama lá nesse capítulo. Então esse halo energético desse animal é recolhido ao plano espiritual. E nas oficinas dos laboratórios do etérico, ou seja, no plano espiritual, esse corpo pré-espiritual desse animal é adaptado para formatar um novo corpo. Então, o macaco desce da árvore, cai a cauda, especha a coluna. Isso tudo é feito no plano espiritual, nos laboratórios do invisível, segundo Emmanuel, nesse capítulo. E quando ele surge reencarnando, aí dizem, reencarna um ser totalmente diferente daquele do reino animal, bem diferenciado em posições, em formas. Tanto é que a ciência vai mostrando ele levantando gradativamente. Porque aquele halo energético, que já quase em forma ideal do ser humano, ele passa pelas adaptações necessárias para promover uma nova interação do ser, para iniciar uma individualidade consciente, porque a partir daí ele deixa de ser pertencente ao reino animal e entra no reino hominal, sustentado pela função sustentadora já adaptada nesse momento da adaptação perispiritual dele, para se criar uma matriz. Então a função organizadora é a função que cuida da forma e ela atua como matriz de corpos físicos. Então aquele halo energético do animal passa pelas transformações no laboratório, pelos agentes espirituais no plano espiritual. Ali, da mesma forma, se a tua mão tiver motivo de escândalo, corte. Se você não vai precisar mais da cauda, você corta também. Se você não vai precisar dessa coluna meio entortada, você pode dar uma espichada nela também. É o mesmo procedimento, tudo fluídico, para formatar um novo molde para aquele ser em evolução, aquele princípio espiritual em evolução, que agora ele sairia do reino animal e entraria no reino hominal. Quem quiser entender isso melhor, vai lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel explica isso para nós. Mas o livro A Caminho da Luz é muito sintético. A gente precisa de, com base em conhecimentos outros do perispírito, a gente ir identificando esse procedimento para a gente poder captar o pensamento de Emmanuel. Mas é nessa linha. Assim, toda a transformação que aconteceu, que a história registrou, e que ficou esse elo perdido. O que é o elo perdido? O que é o elo perdido? Esse espaço entre o macaco e o homem, o primata e o homem. Então ficou um elo perdido na corrente evolutiva aí, que a ciência ainda não compreendeu. Por que a ciência ainda não compreendeu? Porque ela ainda não chegou no perispírito, não admite, os meios científicos não admitem o entendimento do perispírito, não admite o perispírito como matriz geradora dos corpos. Então ficou esse elo perdido. Então quando sai o halo energético do reino do animal, saindo dos primatas e é recolhido ao plano espiritual, é adaptado para formatar um novo corpo. Aí surge, a ciência se perde exatamente quando dá esse salto do primata para o homem. É o chamado elo perdido, que é explicado por essa função desse halo energético agora perispírito, e que reinicia um processo de construção de arquivo próprio, individual. Ele deixa de ser um ser conduzido pela espiritualidade
15º princípio fundamental, a ação dos espíritos da natureza. Essa é a ação dos espíritos da natureza, conduzir os reinos inferiores. Então aquele ser deixa de ser um ser conduzido pela espiritualidade e passa a se conduzir, a adquirir o livre-arbítrio, a responsabilidade pessoal e dos próprios atos, a consciência de si mesmo. Gente, mas isso não é no estalar de dedos. Isso é entre reencarnações e mais reencarnações que iniciaram esse processo evolutivo desse ser. Porque senão vai falar assim, aconteceu uma mágica, de repente ele sai do estado de primato e já toma consciência de si, já tem responsabilidade de si. Isso é tudo gradativamente. Quantas reencarnações se gastou para isso? Não se sabe. Mas a lógica nos diz, a razão nos diz que a natureza não dá salto, e a evolução também não. Então, essa função do perispírito, ela é vista por Emmanuel exatamente nessa transição para a identificação do elo perdido pela ciência. Deu para entender essa transição aí, gente? Tranquilo? Então aí a gente começa a entender esse elo perdido. Por que nós não entendemos e a ciência ainda não entendeu até agora? É porque ela não aconteceu aqui, às vistas da ciência. Ela aconteceu, segundo Emmanuel, no plano espiritual, nesse corpo espiritual, que por sua vez veio ser forma de um novo corpo para uma nova função, para pertencer àquele ser a um novo reino, que é o reino nominal. Aí a gente ficou perdido. Agora por aqui dá para a gente ir ajuntando, as pontas e ir montando uma convicção muito mais lógica, muito mais coerente, muito mais condizente com o que a gente tem aprendido até agora. Nós vamos fechando por aqui, a esse momento. Alguma pergunta, gente? Ficou claro isso que a gente está conversando aqui? Tranquilo? Se não ficou, ou fale agora, ou não se cale para sempre, hein? Pergunta depois. Mas não vamos levar dúvida para casa sobre isso, não. É uma consequência, isso que nós finalizamos aqui falando, citando essa parte de Emmanuel, é uma consequência natural dessa função organizadora. É uma ação natural dessa função organizadora. É um produto natural dessa função organizadora. É que lá no plano espiritual organizou-se uma nova matriz que vai gerar um novo corpo. Aí aparece o homem lá nos seus primórdios, gente. Não esse homem bonito que está aqui na frente de vocês agora, não. É lá nos primórdios. Aí vem desenvolvendo-se como há uma relação molécula, célula do perispírito, na proporção que ele, nessa construção desse arquivo, ele vai se desenvolvendo e se melhorando, com a ação da espiritualidade em cumprimento dessa lei de progresso, investindo nele, naquele ser, ele vai cada vez mais se elevando e se melhorando até chegar aos dias de hoje nessa constituição. Nós estamos falando nada de moralmente, isso tudo é fisicamente que nós estamos conversando, nós estamos falando da forma, porque o moralmente vai ser o causador da qualidade dessa forma, ou dos defeitos dessa forma. Nós estamos falando da misericórdia, da providência divina, de além de nos conceder a vida espiritual, ainda nos concede uma forma para moldar um corpo para que esse espírito evolua nele. É disso que nós estamos falando. Entender isso é que é o nosso propósito. Para quê? Para que a gente comece a entender melhor a ação do Cristo em nossas vidas e entender melhor essa providência divina que nos provê de absolutamente todas as nossas necessidades. E nós estamos buscando aqui compreender essa necessidade de compreender-nos. O conheça-te a ti mesmo em todos os aspectos da vida, na questão 919 dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo, inclusive biologicamente, porque quanto mais nós conhecermos, nós vamos cada vez mais valorizarmos também. Muito boa noite a todos, muito obrigado. A gente continua esse assunto na próxima segunda-feira. Nós vamos falar na próxima segunda-feira um pouco mais sobre essa função, que hoje não deu para a gente fechar tudo. E vamos falar também de duplo etérico, de aura e de cordão fluídico. Ok? Mais uma vez, muito obrigado.
e até segunda que vem. Que Jesus nos abençoe.